perguntar uma coisa, cara. Vou fazer para você a mesma pergunta que eu fiz para os seus conterrâneos, que eu já entrevistei todo mundo desse tempo atrás aí, cara. Né? Entrevistei o Jorge, falou o Lúcio, o Otto. O que você estava fazendo na hora que o Chico morreu, que você recebeu a notícia que o Chico morreu, cara? O que mudou na sua vida? Eu recebi a notícia por telefone da minha, então, namorada. Eu estava no México, estava em Guadalajara. A gente tinha ido lançar o nosso segundo disco, o Aguentando a Oia. A gente foi para uma turnê de 4 shows no México. E aí, depois do último show, a gente tinha um dia de folga, assim, para poder no outro fazer as malas e no outro dia voltar para o Brasil. E nesse dia de folga, a gente estava já voltando para arrumar as coisas e tal. Aí na pousada, era uma pousada da Universidade de Guadalajara, lá. Na pousada, o telefone tocou, aí me mandaram me chamar, que não era telefone no quarto, era meio na recepção, assim. Aí, era minha namorada na época, já era minha esposa na época, era Maria. E aí, ela ficou preocupada, porque ela sabia que a gente ia pegar um ônibus, um voo de volta, descendo em São Paulo para pegar outro para Recife, né? E aí ela ficou, Fred vai chegar em Guarulhos e os jornais vão estar estampando isso. Então vai ser um choque muito grande ele ver isso no jornal, né? Aí ela, preocupada com isso, aí ligou. E aí disse, teve um acidente e tal, de carro, e Chico estava no volante e tal, e ele acabou sendo hospitalizado e tal, e foi falando, e eu não estava entendendo nada, entendeu? Aquele negócio ela falando, e aí quando ela disse, ele não resistiu. Aí eu assim, e o quê? Aí, sabe aquele lance que a pessoa fala e você parece que está ouvindo outras palavras, assim, sabe? Não processa na hora, né? Como assim? Chico Sainz mesmo e tal? E aí, cara, foi foda. Eu fiquei em estado de choque. E aí fui lá pro quarto lá dos meninos. E aí foi a mesma coisa quando eu contei pra eles, assim, velho. Até a galera só tinha buguinha, dub, bactéria, ótimo, todo mundo. Só tinha nego palhaço, né, e tal. Então eu achava que era brincadeira minha e tal. E não acreditaram, velho. Assim, ficaram chocados pra caralho. Isso é engano, pô, isso é erro. Então saca? E aí foi dito e feito, velho. Quando a gente pousou em Guarulhos, que tinha 1 hora lá, 2 horas de conexão, a gente correu para os jornais e foi dito e feito, cara. Todos os jornais, Folha de São Paulo, Estadão, Globo, tudo estampando aquela... Nunca vou esquecer a foto de Lúcio debruçado no caixão, assim, tal. Eu chego no Brasil, principalmente quando eu cheguei em Recife, um monte de gente me perguntando, e aí, como é que vai ser o movimento humano? Altas matérias, Alex Antunes, enfim, todos os grandes críticos fazendo matérias muito derrotistas, saca? Artigos muito derrotistas, no sentido de que, infelizmente, o movimento tinha um grande potencial, morreu, foi sepultado junto com Chico Sainz, um movimento que tinha muita coisa que podia ter um potencial e tal. Foi uma coisa muito derrotista. E aí isso me levou e assim, derrotismo, inclusive, já meio que decretando que o Nação Zumbi não ia ter como sobreviver, né? Que aqui para nós teve gente que até que assim, defendia que o Nação Zumbi poderia virar um quarteto e não sei o que, virar uma banda de rock, não sei o que e tal, e pá. Especularam vários possíveis substitutos de Chico para virar uma puta banda de rock e tal, pá. Enfim, aí, velho, o que me levou a convidar meu compadre Renato, que na época a gente chamava de ministro de informação do Mangue, e para escrever o segundo manifesto, que foi Quanto Vale uma Vida, que é até o título de um artigo do subcomandante Marcos, lá no México e tal. E aí a gente escreveu esse manifesto falando isso, que se tem uma banda
que tem toda aptidão e moral para levantar a bandeira do movimento e tal, não é outra senão Nação Zumbi, e eles vão se reerguer e tal, e pá, enfim, levantando a bola do Nação, aí lembrando inclusive aí lembrando outros casos, né? Por exemplo, imagine se alguém dissesse na Jamaica que o reggae morreu com Bob Marley, ou que o reggae morreu com Peter Tosh, saca? É tipo isso mesmo, né? E que era uma coisa assim, que era fora do eixo, a Jamaica era fora do eixo, né? Mas acontece que a comunidade de Kingston e da Jamaica toda e tal, os guetos da Jamaica já estavam muito inflamados por toda uma coisa que tinha surgido, e não é a morte de um ou de outro que vai sepultar uma história, entendeu? Aí falando que todo mundo, depois do primeiro disco do Nação Zumbi, do Mundo Livre e tal, todo mundo meio que se sentia meio que um guerrilheiro de uma militância pró-cultura pernambucana. E aí, enfim, falando isso e falando lembrando que Chico foi pressionado a sair em disco solo já no segundo disco. O Dalão Malcaus trouxe tanta atenção para Chico que especulou-se, tanto no meio de gravadora como no meio jornalístico, né? Chico vai lançar um disco solo, a Sony não vai ser besta, Nação Zumbi é muito grande, aquela história, né, de fazer turnê e tal. Chico vai lançar um disco solo, ele é um puta compositor e tal. E Chico não foi besta. Ele não só não se encantou com esse discurso, ele fez questão de gravar o segundo. Ele sabia que a química do Nação Zumbi, aquela alquimia dos tambores e tudo e tal, era importantíssimo assim no trabalho dele e tal. Então, tanto é que ele fez questão de gravar o segundo disco com a Nação. Ele dividia as letras com o Jorge do Peixe, eu coloco isso também no manifesto. O Jorge é um puta letrista com um potencial tão grande quanto o Chico. Conheço ele, desde que eu conheço eles dois, eles sempre estão ali fazendo versos junto e tal, compondo junto. Então, eu falei isso e tal. Então, foi um manifesto muito... que deu uma repercussão legal. E aí é interessante, né? Porque era o começo dessa coisa dos blogs. Acho que não tinha blog ainda, mas era o começo da popularização dos computadores, da internet. Tipo 96, 97, não tinha porra nenhuma ainda. Não tinha nada. Mas Orkut. É aquela história. Foi o primeiro texto longo que eu e Renato escrevemos juntos, assim, por causa da internet. Porque se fosse a gente poderia ter tentado botar um manifesto no Caderno C do Jornal do Comércio, até na própria Folha, responder aos que os caras estavam dizendo, não sei o quê, nos jornais. E aí tem a limitação do tamanho do jornal, do tamanho da página. A gente botou na internet porque poderia ser um texto bem mais longo e tal. E aí rodou pra caramba, foi bem importante. Assim. Legal.